Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você exatamente um ponto de virada de chave que aconteceu na minha vida sobre você viver colheitas de provisão. Hoje de meio-dia eu falei sobre isso no Tempo de Mesa. O Tempo de Mesa é um movimento onde nós nos encontramos todos os dias ao meio-dia, tanto homens quanto mulheres. Até se você quer fazer parte disso, comenta aqui embaixo, Tempo de Mesa, que nós vamos te enviar um link para você conhecer esse ambiente de crescimento. E eu estava falando sobre isso hoje, para muitas pessoas, o quanto nós estamos presos num ciclo de escassez. Fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. Se você está chegando aqui, tem um vídeo que eu falo sobre isso. Como sair da escassez, como sair das dívidas. Mas existe um ciclo novo, que se chama ciclo de provisão. Denis, como que eu entro nesse ciclo de provisão? Eu vou trazer algumas chaves. Talvez esse vídeo vai ficar bem longo, mas eu vou diminuir ele. Vou fazer em duas partes, na verdade, para que você possa pegar uma parte, praticar e depois pegar outra parte e praticar, para não ficar muita coisa. Porque uma coisa que eu valorizo muito é você não ter uma obesidade mental, né? Eu costumo falar para os nossos mentorados, às vezes as pessoas estão constipadas mentalmente, emocionalmente, com muito conhecimento, muita informação na internet. E os meus vídeos que você encontra aqui, você vai encontrar ele sem edição. Você vai encontrar ele natural. Se eu errar uma fala minha, se eu gaguejar, sei lá, vai ser dessa forma. Por quê? Porque as pessoas elas estão se perdendo cada vez mais de si. É muito corte, é muita IA, é muita informação, muita regra de segundos, corta para cá, corta para lá, e acaba atraindo dopamina barata para o nosso cérebro. Então eu quero trazer aqui assunto profundo, assunto que vai edificar, assunto que vai te ajudar na sua transformação e mais ainda, né? Você aprender a não deixar o dinheiro na mente e nem no seu coração, né? Na mente é escassez, no seu coração é apego e deixar o dinheiro no seu bolso. Então esse é um mês de colheitas. E essa semana especificamente eu falei sobre alguns pontos. E o primeiro ponto é o reconhecimento da fonte. Você acredita que o dinheiro que você tem é você que faz. Você acredita que o dinheiro que você tem é você que conquistou, você que construiu. Na verdade não. Sinto lhe informar, te frustrar nisso, porque o que fez você ter o dinheiro que você tem hoje são as suas habilidades e as suas capacidades que você tem. E Deus te entregou isso. Então, o primeiro princípio, né, para você olhar isso é reconhecer a fonte de Deus. Tem um ponto que eu até anotei aqui, eu estou olhando para o meu computador, eu estou gravando aqui mostrando meu computador, porque tem alguns pontos, para não esquecer de nada, eu anotei. Um deles é orar para Deus, agradecendo pela fonte de provisão. Denis, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Tá tudo bem, mas você acredita em algo. Então, eu acredito muito que existe um Pai que ele supre tudo para nós como filhos. E é essa fonte de abundância, essa fonte inesgotável que traz esses recursos. Então, a primeira coisa é entender. Anota aí para você. O dinheiro e a provisão não vem do homem, vem de Deus. E talvez você acredita que vem de alguém. Experimenta fazer uma oração hoje. Talvez você está assistindo esse vídeo de noite ou de manhã, mas faça uma oração dizendo: Deus, eu me coloco diante de Ti, as oportunidades e as portas, todas já estão abertas, eu sou um imã de oportunidades e eu me posiciono aqui para Te servir com os meus talentos e com as minhas habilidades. Envia recursos até mim, através de vidas, através de serviços, através dos meus talentos. Eu lanço aos céus palavras de vitória para esse dia. Ou seja, conforme você materializa, você acredita em fé e você materializa isso em palavras, isso tem uma frequência, isso reverbera no teu campo vibracional. Isso traz para você, atrai para você pessoas novas, pessoas que estão alinhadas com essa energia. Então, o segundo ponto que você pode anotar, inclusive se você quiser ler sobre esse ponto do reconhecimento da fonte, eu não vou adentrar aqui, mas lá em Deuteronômio 8 fala sobre isso, tá? Deuteronômio 8. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário os versículos
para quem gosta de meditar na palavra e entender, tudo que esse cara tá falando tá na palavra, tá? Porque eu uso muito isso aqui como um manual, né? Eu uso muito como um manual de estudo e de uma sabedoria milenar. Eu uso essa aqui, né? E também uso outra que é essa aqui, né? Que ela parece um livro. Inclusive, muita gente que é muito religiosa, quando fala em Bíblia, já, nossa, olha só, o cara tá falando de Bíblia, né? Porque a religiosidade, ela afasta as pessoas de Deus. E aqui dentro tem muitas chaves. Então, aqui parece um livro, né? Mas quando você vai ver o nome dela, né? Ela é um outro tipo de Bíblia com estudo. Tá toda rasgadinha já, usada. Mas enfim, eu quero trazer de forma prática para você os princípios e a sabedoria para você praticar isso no seu dia a dia. Porque não adianta você ler 1000 livros e não praticar nada. Não adianta você saber a Bíblia de cor e você não praticar nada. Não adianta você saber versículos na ponta da língua e você não praticar nada. Então eu gosto de trazer o embasamento, né? E trazer a experiência e trazer algo que vá edificar, elevar o teu nível de consciência. Então, o segundo ponto é a semeadura. Se você é um semeador, se realmente você é um semeador, já pega essa live e envia para alguém, compartilha com alguém, porque é um conteúdo profundo aqui. Se você é profundo, mande essa live para outras pessoas que são profundas. Inclusive, ela vai ver essa live e dizer assim, a pessoa me enviou. Quer dizer que ela me reconhece como alguém profundo. Agora, se você é raso, que você é só um sugador que vem pegar conteúdo, fique em paz. Você vai ter resultado, mas vai ser muito na média. E pessoas acima da média, elas são semeadoras. Esse é um dos pontos. Separe uma semente. Pode ser por dinheiro, pode ser o dinheiro, pode ser um recurso seu que você tenha, pode ser um bem que você tenha, pode ser o seu tempo, pode ser a sua habilidade. Reserve uma semente que possa multiplicar na vida de alguém. E isso vai trazer resultado. Talvez não vai trazer resultado para você, mas vai trazer resultado para Deus. E aí, lembra do primeiro ponto? Você, de Deus que vem todas as tuas fontes. E quando você agrada a Deus, Ele derrama sobre você. Quem empresta aos pobres, alívio receberá também de Deus. Então, um dos pontos é esse. Doe e abençoe alguém, ou plante um projeto na vida de alguém. Sabe que eu já ofertei, presenteei algumas pessoas com uma cozinha, e essa cozinha virou um negócio. Eu já presenteei pessoas com um balcão, e esse balcão virou uma barbearia. Eu já presenteei pessoas com equipamentos, e esses equipamentos viraram negócios. Então, às vezes, você não sabe o tamanho da sua semente, o quanto pode mudar a vida de alguém. Se você acredita de fato na semeadura, primeiro você precisa entender algo, que existe o tempo da semeadura, o tempo da colheita e o tempo do cultivo. E às vezes você leva uma enxadada. Eu costumo dizer que a enxada é o corretivo de Deus. Por que usa a enxada? Para tirar as ervas daninhas, é para virar a terra. E às vezes você pensa, mas minha vida está do avesso. Calma, é só uma enxadada que Deus está dando em você, para te preparar o seu solo, para que depois Ele possa entregar a semente, que é a sabedoria. A sabedoria, ela não entra onde existe ignorância. E a ignorância, a gente pensa, falta de conhecimento. Não, tem muita gente que tem muito conhecimento, mas é muito ignorante. Porque a ignorância é você não conhecer de fato a sabedoria. Então, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre gestão e ordem. Deus ama a ordem. Tem uma frase que eu uso muito, vida organizada é vida facilitada. E Deus ama a ordem. Então, comece a colocar as coisas em ordem, organize as suas finanças, anote suas entradas, suas saídas. Se você deve para alguém, liga para essa pessoa hoje. Diz, meu irmão, eu te devo aí. Eu cheguei a dever valores muito altos e, graças a Deus, eu fui aprendendo a gerir, a administrar, a ter gestão, a colocar ordem. E eu liguei para uma pessoa uma vez e falei, meu irmão, eu tô te devendo um valor aí, mas o que eu consigo te pagar agora por mês é R$200. É o que eu consigo pagar. Mas esses 200 não é porque vai quitar a dívida, é só para ti saber que eu vou te honrar. E depois o tempo girou, as coisas aconteceram, as coisas fluíram e eu fui lá e quitei essa dívida. E nós vamos podendo fechar essas brechas. Então, organiza isso, dê satisfação. Não faça igual o brasileiro de empurrar com a barriga. Corte o gasto desnecessário, separe
o teu dinheiro para algo produtivo, algo que vai ter rentabilidade. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Deus não tem problema com dinheiro. Quem tem somos nós, com a nossa mente terrena, com as nossas crenças que nós carregamos dos nossos ancestrais muitas vezes, né, de maldições hereditárias, mas também existem heranças hereditárias, e qual a gente não acessa. Quando nós acessamos o ciclo de provisão, a gente se conecta com isso. Porque imagina a tua casa, toda bagunçada, toda suja, toda desorganizada, não tem como a prosperidade entrar se a bagunça está reinando aí dentro. Então talvez a limpeza comece dentro da tua casa, que eu acredito que é o primeiro lugar que se deve se iniciar. E a tua casa é aí dentro. Primeiro em você, depois no seu lar, depois na sua empresa, e depois você consegue transbordar isso para outros lugares. Agora, o ponto 4 é um ponto muito bom, tá? E eu vou falar só até esse ponto aqui, depois existem mais outros pontos, existem mais 3 pontos depois, que eu vou falar no próximo vídeo. Primeiro você vai praticar isso, depois você vai me contar. O ponto 4 fala sobre colocar uma ideia em prática, que se chama, o ponto 4 é a produção. Não é sobre o quanto você trabalha, é sobre o quanto você produz. Tem pessoas que trabalham, mas não produz nada. Tem gente que está dentro do seu trabalho só contando as horas para ir para casa. Está infeliz no trabalho, não produz nada. Não, mas eu tenho carteira assinada. Você tem carteira assinada, mas você não tem as suas metas batidas no final do mês, os seus objetivos, porque você talvez está ali só por causa desse salário. Isso já demonstra o quanto escasso você é. Ah, mas quer dizer que eu não posso ter salário? Não. Eu quero dizer sobre produtividade. Eu, às vezes, trabalho 2 dias na semana, eu já produzi para a semana inteira. E quando nós entendemos o ciclo de provisão, você começa a se posicionar em ser produtivo e não em trabalhar. Porque a palavra trabalho, ela vem de ser escravo. E aí eu trago essa analogia de Adão. Adão, ele tinha tudo. E aí ele escolheu o conhecimento, ele perdeu acesso à sabedoria e ele precisou tirar do seu suor para poder comer. Então, quem eram os escravos antigamente? Aqueles que tinham de dormir e onde comer. Então, quem são os escravos de agora? Aqueles que no máximo conseguem ter onde dormir e o que comer. Então, reflita sobre isso. Se hoje o que nós vivemos não é uma escravidão, só que dentro de uma lei. Mas eu não quero entrar nesse tema. Outro momento eu falo sobre isso. Então, a produção, o produzir, é você colocar uma ideia em prática, né? Sei lá, faz uma lista aí de 30 clientes e liga para esses clientes. Pode ser 30 clientes que não compraram de você, liga de novo. 30 clientes que já compraram de você, faz um pós-atendimento. Ou 30 clientes novos, eu te desafio, eu duvido, duvido não. Eu te confronto você a fazer isso. É uma tarefa que eu te lanço. Liga para 30 pessoas que já compraram de você, 30 pessoas novas e 30 pessoas que não fecharam venda com você, ou o produto ou o serviço que você tem. E depois tu vem e me conta aqui nos comentários se você conseguiu ou não colocar mais dinheiro no bolso. Tá? Além de você multiplicar suas habilidades, você vai estar servindo a um propósito maior. Então, sobre ser produtivo, faça algo que mova o dinheiro em direção a você. E aí, para o próximo vídeo, eu vou entregar uma grande chave, que na verdade são 3 chaves, são as principais. Se você praticar essas 4 que eu entreguei agora, e no próximo vídeo que eu vou entregar, vou fazer a parte 2, eu vou entregar as outras 3 chaves, para você compreender de fato que tudo depende de você. Você tem a vida que você merece. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui nos comentários para mim saber. Coloca assim, eu estou aqui e agora. E se você quiser fazer parte de algum movimento nosso, seja do Império de Homens, seja da Jornada da Alma Feminina, seja da Destra, nos domingos que nos encontramos, vou deixar o link aqui na descrição. E você pode clicar e entrar na lista de espera e poder participar com a gente em algum momento. Lembrando, não é para todos, é só para aqueles que sentem um chamado, porque um escolhido não tem escolha. Então, já é.